Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aí. Mais uma semana, né? A gente começando agora o mês de abril de maneira mais direcionada, eu diria, né? A gente tem agora os posicionamentos um pouco mais claros aí, principalmente para exportação. A gente teve os dados da primeira semana de exportação de carne bovina brasileira, alguns dados que vieram dos Estados Unidos também interessantes, que eu vou me debruçar um pouquinho aqui para trazer um comentário um pouco mais analítico sobre esses dados que vieram aí dos Estados Unidos. Mas primeiro falar um pouquinho sobre exportação. Acho que o dado que saiu ontem, e, na verdade desde sexta-feira, né, os dados que saíram de sexta-feira trazem alguns detalhes interessantes. E esse é um comentário geral, assim, mas que a gente tem percebido o quanto os chineses têm brigado por preço. Então, eles têm vindo para o Brasil comprar carne de dianteiro de maneira cada vez a depreciar mais o preço, né? Tanto é que a gente começou esse mês de abril com o menor preço dos últimos 4 anos. Você tem um preço ali da tonelada exportada de cerca de US$ 4.400, 4.500 mais ou menos. É um preço próximo do que foi no mês passado, mas de certa forma, se você avalia o histórico, é o menor preço dos últimos 48 meses. E também, quando a gente avalia essa chegada chinesa querendo pagar menos, tem um ponto muito interessante que me chama a atenção. Março de 2024 fechou com uma quantidade exportada para a China de 81 mil toneladas. Esse é o menor volume exportado para a China desde abril de 2023. Porém, todavia, entretanto, abril, março e até mesmo fevereiro de 2023, a gente teve ali um problema com a questão da encefalopatia espongiforme bovina típica, né? Então, a gente exportou menos para os chineses porque a gente ficou um mês sem poder exportar para eles, na verdade, sem poder produzir novos lotes de carne destinados aos chineses. Mas o que me chama a atenção nesse número de março de 2024 é como ele basicamente retrata a menor participação chinesa sobre o total exportado desde esse período sem produzir novos volumes de carne, e a menor quantidade, se eu desconsiderar todos os casos de encefalopatia espongiforme bovina típica, né, todos esses problemas que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, é a menor quantidade exportada para os chineses desde o início da pandemia, né? Na verdade, a menor participação dos chineses sobre o total exportado desde o início da pandemia lá em fevereiro 20, né? Então, me chama a atenção como os chineses têm reduzido, principalmente o preço, eu acho que esse é o grande ponto, mas também a sua participação e a sua influência sobre o total exportado de carne bovina brasileira, né? 48,82% foi a participação durante o mês de março de 24, e me chama a atenção justamente por esse processo gradativo e aos poucos de redução de participação chinesa sobre o total exportado. Um fato que também colabora para que a gente não veja isso nos números totais é o que acontece, como eu disse, nos Estados Unidos, né? A gente viu aí os números de importação dos Estados Unidos desse primeiro trimestre, né? Os números do primeiro trimestre, de março, ainda não foram divulgados, mas o primeiro trimestre foi a maior quantidade importada de carne bovina da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu muito a sua importação. O Brasil foi um dos grandes fornecedores durante esse período, cerca de 22% da carne que chegou nos Estados Unidos nesse primeiro bimestre de 2024 veio do Brasil. Então, o Brasil surfou basicamente em toda a cota que estaria destinada a outros países. Foi o Brasil que ofereceu as 65 mil toneladas. A gente já está exportando carne que não vai entrar nessa cota, ou seja, que vai pagar 26% de imposto e ainda assim é uma carne competitiva. Então, os Estados Unidos têm preenchido parte desses espaços. A gente já falou sobre Emirados Árabes Unidos também, sobre a Argélia, sobre México também. Então, a gente tem aí, acho que uma conjuntura de países que têm aumentado as compras brasileiras e reduzido, obviamente, a participação chinesa sobre o total exportado. É ótimo que isso aconteça, a gente reduzir o nível de dependência de um único país, e principalmente quando ele é responsável por 50% das nossas exportações. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo na China, né? A China, ainda assim, os números do primeiro trimestre respondem de maneira mais volumosa do que o primeiro TRI de 2023, do que o primeiro trimestre lá de 2022, mas me chama a atenção como eles têm recorrentemente reduzido o preço pago, e isso influencia na nossa precificação aqui no Brasil, e acho que a Laura vai poder até falar um pouquinho mais disso, né? Sobre boi China, boi comum, mas também sobre como outros países têm tomado esse espaço, como eu disse, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos,
Chile, México, Argélia, são países que têm comprado bastante carne bovina brasileira, principalmente nesse primeiro TRI de 2024, e feito com que a gente, aqui, pelo menos na Agrifato, e acho que de maneira geral, estime que 2024 vai ser mais um ano de recorde de exportação. E, obviamente, acho que o fato de a gente produzir muito esse ano também vai influenciar nisso. Mas acho que, de maneira geral, as grandes novidades são essas, tá? Eu acho que é importante ficar atento ao que acontece nos Estados Unidos. O preço da arroba lá, no mercado físico voltou para o patamar de US$ 98 agora durante esse começo de abril. E esse era um patamar que não era atingido desde setembro do ano passado, né? O preço deu uma recuada durante esse inverno por lá e aí agora voltou a subir. Então, é um fato que tem me chamado a atenção sobre a competitividade da carne brasileira dentro do mercado norte-americano, e sobre como isso pode influenciar na redução de participação chinesa dentro das nossas exportações e sobre como um novo país, né? A gente já vem salientando isso há um tempo, sobre como os Estados Unidos vai continuar comprando cada vez mais carne bovina brasileira. Mas é isso. E aí eu vou pedir para a Laurinha trazer algumas atualizações do mercado do boi gordo, né? O que tem acontecido na precificação. A gente pode comentar um pouquinho sobre reposição também, Laurinha. Fica à vontade aí, a bola tá contigo. Obrigada, Iago. Obrigada aí a todos que estão nos ouvindo por mais uma semana também. Bom, isso que você trouxe aí falando um pouco das exportações, né? Foi muito interessante porque a gente tem falado já há um tempo em relação ao Bônus China, né? Inclusive, as novas habilitações que nós tivemos recentemente aí, né? Foi a maior habilitação de uma só vez em número de plantas da história e traz sempre uma expectativa muito grande do mercado quando se fala em China, né? Justamente por ser o nosso principal mercado consumidor, então é normal mesmo que a gente tenha uma expectativa muito positiva, até porque quando a China sai, a gente tem um impacto muito ruim, muito negativo, como foi o caso do ano passado, né, quando a gente teve a vaca louca atípica aí, com a suspeita, né, de vaca louca, ele já automaticamente fecha o mercado chinês e isso tem um impacto muito grande aqui para nós nos preços. Mas acho que levantando a bola, junto com essa questão de exportação que você trouxe, é interessante a gente comentar aqui de um movimento que nós estamos percebendo de uma diminuição e até uma ausência em algumas regiões já do bônus China. Era algo que a gente suspeitava que pudesse acontecer de fato, né? Porque os chineses estão pagando bem menos. Então, enquanto lá em 2022 a China já chegou a pagar 80% a mais do que era para o mercado doméstico no dianteiro, né? A gente comparar o dianteiro que ia para o mercado doméstico em São Paulo e o que ia para a China, o que ia para a China valia mais de 80% mais caro. Então, o frigorífico tinha uma gordura ali para queimar e estimular o pecuarista, né? Repassar um pouco desse ganho para o pecuarista. Hoje o cenário é bem diferente. Hoje está na casa de 15% a mais para o mercado doméstico, para a China, né, em relação ao mercado doméstico. Em algumas situações, aí, ainda mais com essa tentativa da China de abaixar cada vez mais os preços, a gente está vendo aí aproximar até do 0 a 0. Ou seja, hoje o dianteiro que é enviado para a China e o dianteiro que fica no mercado doméstico já não tem tanta diferença. Não é hoje um negócio assim, mandar para a China mais. Então, esse é o primeiro ponto, né, que está fazendo, que está culminando aí nesse resultado, né, de bônus China diminuindo bastante, em algumas praças até ausentes. E o outro ponto também é o número de animais abatidos aí com menos de 30 meses ter aumentado no Brasil, né? Os pecuaristas fizeram um movimento de diminuir sua idade ao abate justamente para conseguir adentrar e pegar essa bonificação. E agora o resultado a gente está vendo agora, né? Então, com uma maior oferta de animais dessa categoria, e em conjunto aí com a China pagando menos, o movimento acho que vai ser a tendência, e realmente esse bônus China diminuir bastante e em algumas praças até acabar, Ô, né? Laura, E oi, desculpa até trazer um comentário aqui, que eu não, por achei muito favor. perspicaz aqui da parte de China, né? Eu estava olhando os dados de preço médio que a China paga na nossa carne, né? Os dados oficiais, contra o preço médio que os outros países pagam. E já vai fazer 5 meses consecutivos que a China paga menos do que a média de todos os outros países. Tudo bem que é menos 1%, menos 3%, mas essa diferença durante lá o ano de 2022 chegou a bater 40% a mais. A China pagava 40% a mais. E hoje já faz 5 meses consecutivos que a China paga menos do que a média dos outros países. Também interessante e acho que justifica também não só contra o mercado interno, mas também contra a lista de outros países. Sim, e esse movimento eu acho que é muito correlacionado ao que a gente está vendo lá na China, né? De uma maior disponibilidade de carne
suína, de carne bovina também eles estão fazendo um movimento para serem mais sustentáveis na produção de carne bovina e depender menos de outros países. Tem toda uma situação, um cenário econômico, né, não vou falar nenhuma recessão, mas assim, um crescimento aquém do que era se esperado após a reabertura econômica da China, aí, que foi um país que teve aí um lockdown muito rigoroso, né? Até se a gente pega ali um ano e pouco atrás, o mundo inteiro quase já tinha voltado e a China ainda estava com medidas muito restritivas. Então, tinha-se uma expectativa muito grande em relação a essa reabertura chinesa e não é muito bem o que a gente está observando, né? Então, tem todo um contexto que está fazendo com o que a gente tenha, com que a gente resulte hoje nesse cenário da China pagando menos pela nossa carne, né? E tem até uma máxima que um colega de trabalho comentou uma vez, que é o Brasil tem 500 anos de existência, a China tem 5 mil de negociação. Então, eles sabem negociar muito bem, né? E isso, eles entendem tudo que está acontecendo no Brasil. 2023 nós tivemos a maior produção de carne bovina da história. Eles, obviamente, leem, têm uma leitura do mercado e falam: não faz sentido eu pagar mais pela carne bovina brasileira num contexto em que eles têm uma sobreoferta de carne que, se eu bater no preço, eu consigo comprar mais barato. Então, acho que é todo esse movimento que eles estão enxergando aí e que está combinando isso nos preços, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente tem observado é que nessa última semana agora, os preços deram uma firmada. Então, se a gente olha aí nos indicadores, em praticamente todas as praças, só Rondônia que não, nós observamos uma variação positiva nos preços, segundo o nosso indicador aqui da Grifato. Essa variação, ela chegou até a 1,5% no Mato Grosso do Sul, que dentre os estados aqui que nós analisamos, foi o estado que mais se valorizou. Então, é um cenário que apresenta uma firmeza maior, acho que isso muito em conjunto com o mercado doméstico mais aquecido, né? A gente finalizou aí o período de quaresma, veio de uma Semana Santa, em conjunto também com a primeira semana de mês que já é mais aquecida. Nós tivemos uma valorização da carcaça casada, então que é aquela meia banda que os frigoríficos comercializam aí, né? Então, o cenário de mercado interno fluindo um pouco melhor também, e as chuvas indo bem em grande parte do país, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, aqui em Uberlândia está chovendo hoje. Eu estava em Goiás chovendo bem também. Então, todo esse contexto de chuvas e dar um passo mais satisfatório aí para a gente, né? Uma qualidade de passagem maior, o pecuarista consegue arbitrar mais na hora de negociar e não aceitar qualquer preço do frigorífico. Se essa negociação não faz sentido, eu deixo meu animal no pasto um tempo maior. Tanto que nós estamos vendo as escalas reduzirem. Em um dia útil, sim, saiu de 10, foi para 9 na média Brasil, pouca variação ainda escalas muito alongadas, mas já representam um termômetro para a gente de que, ó, se o frigorífico não parar de abaixar preço e começar a querer pagar um pouquinho mais, eles vão ter que reduzir as suas escalas, porque eles não vão conseguir manter ali, comprar o suficiente para manter as escalas tão alongadas como eles tinham. Então, acho que os principais fatores aí que levam a esse cenário de preços um pouco mais positivos dessa última semana foram esses, né? Questão de chuva barra pastagem, e também o mercado interno, que representa ainda 70% que a gente consome, mais aquecido aí, algo que é pontual no macro, não teve grandes mudanças, mas já é um cenário positivo, um suspiro melhor aí. Isso refletiu também na bolsa, nós vimos preços mais estáveis na bolsa, deu uma recuperadinha aí do final de março para hoje, né? Mas na última semana preços um pouco mais lateralizados, também nenhuma notícia muito positiva. Agora a gente está vendo um contrato de maio aí na casa de 228. Não acredito que vai mudar muito além disso. E, inclusive, eu acho que são ainda bons momentos para a gente recomendar aqui e ligar o alerta do produtor que precisa comercializar, né? São os melhores preços que o maio a gente já viu? Não, mas chegou a bater 250, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Mas para quem não tem nada travado, para quem não tem nenhum tipo de proteção, nenhum seguro de baixa, acho que vale aí. Hoje, com a proximidade já do vencimento de maio, você consegue comprar um seguro de baixa pagando bem menos do que você compraria ali há 2 meses atrás. Então, acho que canja de galinha e prudência nunca fez mal para ninguém, ainda mais em ano de fase de baixa, né? Acho que fica o alerta também. Não são os melhores preços, mas também não podem ser os piores. E até no nosso fato, está chamando para o pessoal dar uma lida aí no fato, relatório que a gente lança toda segunda-feira. E nesse fato, nós fizemos um comparativo dos preços aí de abril para maio, e a gente vê que historicamente os preços tendem a cair mais em maio, né, do que a gente vê em abril. E é o que a gente
acredita que vai acontecer de fato, porque a safra ela vai chegar uma hora, a gente imagina que vai respeitar essa sazonalidade. Então, quem quiser saber mais detalhes também, a gente escreveu bastante isso lá no Fato, tá bem legal. Show de bola, Laurinha. Acho que deu para dar uma resumida no que aconteceu no mercado essa semana aí e falar um pouquinho sobre essas perspectivas até de médio prazo, né? Acho que o médio prazo ele é um pouco mais nebuloso ainda. A gente fala muito sobre longo prazo aqui, né? Sobre como é até mais simples talvez acertar o que vai acontecer no longo, mas esse curto médio prazo é ainda um pouco complexo. Mas, de certa forma, acho que é isso. Eu vou pedir para o Stefano e para o Rodrigo trazerem as panoramas do mercado de grãos. Acho que é um mercado que tem trazido aí um pouco de incertezas, eu diria, algumas atualizações aí. Stefano, fica à vontade aí para trazer o que está acontecendo no mercado de grãos. Bom, incerteza é comum no mercado, né? A única certeza do mercado é a incerteza, mas o ponto aqui é, né, pro cenário de grãos, a gente viu a soja e o milho semana passada, né, terem uma recuperação aí de R$ 2, R$ 3 a saca em alguns pontos. Vai em voga aí um pouco de cenário de clima aqui no Brasil, para o milho especialmente, né? Mato Grosso e Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraná, que vinha com uma situação mais delicada ali, você teve uma valorização um pouco mais expressiva. No mercado físico, isso não refletiu diretamente na B3, a B3 acaba olhando para um cenário mais macro e quando a gente olha também para as previsões de clima, como a Laura comentou, né? Pelo menos esse meio de abril agora, essa segunda dezena aí do mês de abril, tem previsões muito boas de chuvas para todas as regiões do Brasil praticamente, exceto o norte de Minas, parte central e sul da Bahia, algumas regiões do Nordeste, que não são tão tradicionais assim, mas as regiões, o grande Brasil aí, né, das áreas de pastagem, das áreas de agricultura vão receber bons volumes ainda nesses próximos dias, e isso vem tranquilizar todo o cenário aí de recuperação de pastagem, consequentemente oferta para o milho, né? Hoje, né, as estimativas ainda colocam, né, a gente tem muita divergência, 115 a 130 milhões de toneladas, então você tem pontos aí, né, considerações fortes sobre redução da área plantada, que em alguns aspectos isso pode ser contraditório pelo cenário que veio se desenhando, né? O mercado não vejo assim grandes fatores de sustentação. Acredito que a gente vai começar a ver alguns sinais mais fortes de acomodação aí depois dessas chuvas, até porque em 30 dias a gente tem colheita do milho, segunda safra praticamente começando em Mato Grosso, principalmente. E em todas as regiões aí o cenário é praticamente bem confortável. O pessoal do Tocantins reporta aqui para a gente que está chovendo bem, está indo numa situação muito boa. Somente aí mesmo algumas regiões do MS do Paraná não é um estado crítico de forma generalizada, mas se tem alguns bolsões mais irregulares, com algumas perdas consolidadas, porém de alguma forma compensadas pelo bom desenvolvimento em outras regiões. Indo para a soja, é mais um cenário de necessidade aí da indústria e da exportação ir às compras, né? A gente teve um feriado na China semana passada, há uma expectativa grande que ela volte a comprar de forma mais significativa a partir dessa semana, trazendo algum patamar de sustentação para os preços. Isso enquanto a safra argentina não entra no mercado, né? Você tem também previsões aí de grandes volumes de chuvas na Argentina, que isso impacta a questão de andamento da colheita, questão de logística. Então você tem aí um embaraço por essa situação de clima na Argentina e o mercado ainda comprando o Brasil de forma confortável e trazendo alguma sustentação. E quando a gente olha para os Estados Unidos também, que a gente tem que olhar, a safra lá já começou a ser plantada para o milho. A situação climática ela é bem melhor do que no ano passado até então. Os mapas de curto prazo e os mapas de médio prazo aí que apontam uma tendência bem positiva para esse início de plantio do milho, que já começou em 3% da área, para a soja começa aí a partir provavelmente dessa semana ou semana que vem
o SDA começa a trazer os primeiros reports, mas vem uma situação bem confortável para esse cenário de oferta que vem sendo construído aí a nível mundial. Para Chicago, né, é um peso isso, quando a gente contrasta a oferta América do Sul com, com o cenário de Estados Unidos que vem se desenhando, mas a gente sabe, cenário de clima nos Estados Unidos, ele traz aí fortes emoções, né? Então, é comum a gente ter aí alguns estresses, é difícil falar de quebra de safra nos Estados Unidos e seria também bastante precipitado fazer alguma indicação, alguma constatação, principalmente olhando o que aconteceu ano passado aí, 40, 50 dias de seca em alguns lugares, e Estados Unidos entregou uma excelente safra de milho e uma safra de soja dentro ali das 10 maiores da história. Então, uma condição ali que tem que ficar atento nesse mercado, olhar para essas oportunidades aí. Soja teve uma recuperação, provavelmente a gente ainda vê mais uma recuperação de 5 a 10 reais a saca, mas é um mercado que está bem ofertado. Então, para o produtor ficar de olho aí nesse curto prazo e também já começar a olhar a safra 24 e 25. E aí queria passar para o Rodrigo os movimentos que aconteceram nas bolsas. Bom, vamos lá, Stefan. Primeiramente, cumprimentar a audiência aqui do podcast. Iniciando com Chicago, em termos de precificação, nós não tivemos grandes alterações, grandes mudanças no comparativo com a última semana. Analisando aqui o gráfico diário, né, no curto prazo, milho futuro em Chicago, contrato maio, ele segue bem lateralizado, né? Então, nós não temos uma tendência nem de alta nem de baixa, os preços dentro de uma congestão. Contrato ZCK 24 negociando na tela agora a $4,34 o bushel, em linha, né, com um movimento que a gente repara antes de atualizações, né, de importantes relatórios, como nós iremos ter do USDA nessa próxima quinta-feira, dia 11, o mercado ele tende a ficar um pouco mais travado. E é isso que a gente tem observado. Tanto no milho, como eu comentei, quanto na soja, é esse cenário de lateralização com um leve viés de queda. Quando a gente analisa aqui o gráfico diário, indicador de tendência média móvel aritmética de 20 dias, ela segue inclinada para baixo e os preços estão também negociando abaixo dela. É o que a gente também observa para a soja. No maio 24, na tela agora a $11,77 o bushel, e é esse mesmo padrão de movimento de preços. Posicionamento dos fundos, em relatório divulgado na última sexta-feira, o CFTC reportou um pequeno aumento do saldo vendido dos fundos em derivativos de milho, quando a gente observa futuros e opções. O saldo vendido total agora é de 259.556 contratos, então teve um incremento nessa posição vendida até o dia 2 de abril, que foi a terça-feira passada. E para a soja, após 3 semanas aí de recompras, né, de coberturas de posições vendidas por parte dos fundos, eles voltaram a também aumentar o posicionamento na venda, observando também o saldo, né, em futuros e opções, que agora é de menos 138.256 contratos. Então, esse é o cenário que a gente tem para Chicago. Muita atenção essa semana de atualizações, tanto da Conab aqui no Brasil, na quinta-feira pela manhã, dia 11, quanto à tarde. Nós temos a atualização do USDA, relatório WASD, que pode sim, e provavelmente deve trazer alguns ajustes para a safra sul-americana, né? Alguns ajustes no campo negativo para a oferta de soja e milho no Brasil, que podem ser compensados, né, com ajustes no lado contrário para a Argentina. Não são esperadas grandes alterações, mas sim no comparativo com o relatório mensal do mês passado, né, em que para a soja no Brasil 23, 24, o USDA trouxe um número de 155, é estimado aí por analistas um número um pouco abaixo de 152 milhões de toneladas. Esse pode ser o ajuste para a soja aqui no Brasil na atual temporada,
E para o milho, um número que está mais divergente, né, em relação à Conab, o USDA, né, colocou no mês passado uma estimativa de 124 milhões de toneladas. Esse número pode ser revisto para baixo aí em torno de 121,75 milhões de toneladas, safra total, né, em 23, 24. E também é esperado, algo que é muito monitorado pelo mercado, em relação ao programa de exportação norte-americano de soja, que ele vem bem retraído, né? A gente vem colocando isso nos nossos relatórios. Semana após semana, o USDA ele divulga, né, os dados de vendas semanais e ele vem acumulando vendas abaixo do consenso de mercado. Então, o programa ele segue fraco. Não tivemos alteração no último relatório, né, de março. Então, é esperado, sim, algum ajuste no campo negativo para esse programa de exportação de soja nos Estados Unidos em 23 e 24, que acaba sendo aí um fator negativo para precificação futura na CBOT. Trazendo para Brasil, né, milho B3, como o Stefan disse, temos aí uma divergência, eu diria, entre mercado físico e futuro, enquanto o mercado doméstico ainda apresenta um cenário de maior sustentação, o mercado futuro segue mais baixista. Graficamente, no dia de ontem, a gente teve um movimento importante, né? Uma região de suporte que também vínhamos alertando aí em nossos relatórios. No maio 24, é uma região entre 58 e 40 a 59, né? O mercado, ou seja, batia nessa região e voltava, batia nessa região e voltava, isso desde o final de março. E no dia de ontem ele rompeu, né, para baixo essa região, hoje dando sequência, né, perdendo a mínima de ontem. Na tela agora, o maio 24 negociando a R$ 56,95 a saca. E graficamente, ele pode ir em busca da mínima do contrato, que foi atingido ali no final de fevereiro desse ano. Então, a mínima da série K24, ela foi atingida em 29 de fevereiro, né, a 55,11. Então, graficamente, o mercado pode ir testar essa região. Indicador CPEA que baliza esses contratos futuros em bolsa, um pouco mais firme. No dia de ontem ele veio cotado a R$ 60 e R$ 62 a saca, uma queda de 1,09 reais a saca no comparativo com o dado do início de abril, da segunda-feira passada. E a soja, Paranaguá, veio no dia de ontem a 126,02. A soja, assim, um pouco mais firme, refletindo a combinação, né, dos fatores de precificação. Então, o prêmio de exportação que reagiu, nós temos o dólar, né, volátil, ontem recuou bem, mas ele veio numa ascendente na semana anterior. Então, soja a 126,02, base Paranaguá, uma alta aí de R$ 1,35 a saca no comparativo com a segunda-feira passada. Acho que esse é o cenário. Só para o boi aqui trazer também um cenário indefinido, também no curto prazo, né? Agora, diferente dos grãos, eles estão bem lateralizados. O boi gordo aqui, o vencimento maio 24, BGIK 24, ele está indefinido, mas por contração, a gente fala, né? Fazendo como se fosse um triângulo aí no gráfico diário, a gente tem fundos mais altos e topos mais baixos, negociando a R$ 228,55 a arroba, na tela agora, acima da média de 20, mas de novo, sem uma direção definida, né? Ele não ganha força acima desses R$ 230 a arroba. Então, também bastante atenção, e como a gente comentou na semana passada, o que também chama a atenção é a baixa liquidez, né? Olhando aí para o maio, que já é o contrato mais ativo, né, para esse período do ano, se a gente observa aí o volume quantidade, o volume financeiro, ele está abaixo aí da média. Mas acho que é isso. Não sei se o Show. Iago tem comentário nesse sentido. Mas o comentário que eu ia trazer era mais sobre como a gente tem percebido a exportação um pouco mais fraca de maneira geral, principalmente na questão dependente em China aí, né? O Rodrigo trouxe essa questão sobre exportação dos Estados Unidos, com as programações menores do que o esperado. Eu trouxe um comentário sobre carne bovina para a China aqui também, né? Então, me chamou a atenção. Acho que me chama a atenção esse ponto aí sobre aparentemente uma China bem mais
frouxa, digamos assim, do que nos últimos 10 anos. Enfim, acho que é um ponto para a gente ficar atento a esse programa de exportação, principalmente para a China, nesse momento aí. Mas eu acho que é isso. Acho que é isso, a gente pode tocar aqui. Se tiverem qualquer comentário adicional, ou podemos finalizar. Da minha parte tá ok. Beleza. Cobrimos bem a parte de grãos. Da minha parte tá ok também. Show de bola, show de bola. Então, vou agradecer mais uma vez todo mundo que nos ouve, nos prestigia e nos tolera. Até a próxima semana. Muito obrigado, pessoal.